Olá, sou o professor André Brock e nesse vídeo eu vou apresentar mais uma aplicação da média e do desvio padrão e mostrar inclusive como calcular, né? Nessa situação aqui, diferente da primeira aplicação, nós temos um conjunto que se refere a dados não tabulados, né? E é uma aplicação interessante de um tipo de recurso utilizado em diversas situações de avaliações, mais ou menos como é apresentado aqui, que diz que um órgão do governo de estado está interessado em determinar padrões sobre o investimento em educação por habitante, realizado pelas prefeituras aqui de 10 cidades, né? De um levantamento de 10 cidades foram obtidos os valores aí codificados dessa tabela. Cidade A, o valor é 20, cidade B 16 e assim por diante, até a cidade J. Esses valores são codificados, né? Eles resumem aí algum tipo de informação, né? E é com eles que nós vamos trabalhar. E a aplicação, como eu estava dizendo, da média do desvio padrão aqui é para determinar exatamente um tipo de padrão para um conjunto e visa, o método que vai ser descrito, visa eliminar valores que sejam discrepantes do conjunto, que podem, de certa forma, interferir de maneira significativa na determinação da média. Mas vamos continuar aqui com o exercício, né? Diz que nesse caso será considerado como investimento básico, é isso que nós vamos, e você vai ver no enunciado, é isso que nós vamos determinar aqui, o investimento básico. Esse é o objetivo do problema aqui. Esse investimento básico vai ser a média final das observações, não necessariamente daquelas 10 que nós vimos no slide anterior, né, que vai ser calculada da seguinte forma. Primeiro, obtém-se uma média inicial, uma média, né, com o conjunto todo, considerando lá n igual a 10, as 10 observações. Tá? Isso é mostrado aqui no slide seguinte, está lá, ó. Cidade A 20, cidade B 16 e assim por diante. Eu somei os scores das 10 cidades e dividi por 10, né? Nós temos aqui, portanto, a soma dos scores 159 dividido por 10. Essa é a média inicial. Está cumprida a primeira etapa que é descrita, a etapa 1, para chegar a essa média final, a esse investimento básico, né? Depois, eliminam-se do conjunto aquelas observações que forem superiores à média inicial mais 2 vezes o desvio padrão, aqui que entra o desvio padrão. Então, o que for superior à média, 15,9, mais 2 vezes multiplicado aqui o S, que é o desvio padrão, nós vamos eliminar desse conjunto, que são valores considerados aí, segundo esse critério, né, estabelecido aqui, valores discrepantes, muito acima do padrão. Tá? Eles vão ser eliminados. E também vamos eliminar, né, exatamente aqueles que forem inferiores, menores, que a média menos 2 vezes o desvio padrão. Tá? Que são os valores discrepantes a menos, né, para menos. Tá aí, ó, 2 vezes o desvio padrão. Então nós vamos, na verdade, estabelecer aqui 2 limites e só serão considerados na terceira etapa. Olha aí, calcula-se a média final com um novo conjunto de observações. Que novo conjunto é esse? É o conjunto que nós obtemos daquelas 10 observações, né, que estão exatamente dentro desse limite que nós vamos estabelecer aqui na segunda etapa. Quem estiver fora, fica fora do conjunto final. Tá, ok? Então nós precisamos agora exatamente calcular o desvio padrão. Nós temos a média. Olha aí o desvio padrão, né? Dados não tabulados, então é que pegar cada xi, cada valor do conjunto, subtrair a média e eleva ao quadrado. E vai somando isso tudo. Divide por n menos 1, que é 10 menos 1. No caso aí, 10 elementos. Né? Então olha aí, o 20, primeiro elemento, menos a média, xi, esse é o primeiro xi, é o x1, né? Menos a média, 15,9, eleva ao quadrado, o que der aí. Depois você vai pegar o segundo elemento, olha lá, o 16, né? 16 é o x2, é o segundo elemento, menos a média, 15,9, tá? Eleva ao quadrado. E faz isso para todos os 10, um de cada vez, até chegar no último aqui, né? No 18, tá aqui, ó, 18 é o x10, é o 10º elemento,
menos a média do conjunto, 15,9. Tá? Então tem que fazer essa conta. Por exemplo, aí, 20 menos 15,9 eleva ao quadrado. Sempre aqui, quando você faz essa conta, mesmo que o resultado seja negativo, você elevou ao quadrado, vai ficar positivo. No mínimo zero, né? Quando for zero ao quadrado. Depois que você somar tudo isso, você vai dividir aqui por 9 e, por último, calcular a raiz quadrada. Resultado aproximado, 3,5. Esse é o resultado aí, do desvio padrão. Bom, o que nós precisamos agora é estabelecer aquele limite, né, um dos limites x barra mais 2 vezes o desvio padrão, considerados os valores aí calculados. Então a média 15,9 mais 2 vezes o 3,5, o valor aproximado, né? Vai ficar 15,9 mais 7, ou seja, 22,9. Depois o limite inferior, x barra menos 2 vezes o desvio padrão. Mesmo tipo de cálculo, só vamos trocar ali uma operação aqui, né, de subtração. 2 vezes o desvio padrão, que é 3,5. Então vai ficar 15,9 menos 7, que dá 8,9. Portanto, aqueles valores que estiverem abaixo de 8,9 ou acima de 22,9 devem ser excluídos do conjunto. E se nós voltarmos aqui na tabela inicial, dá para perceber que o único elemento que vai ser retirado do conjunto é esse daqui, ou seja, não participa do cálculo da média final somente esse valor da cidade D. Todos os outros estão dentro do intervalo, né, que nós determinamos, que nós calculamos. Portanto, aqui no nosso último slide, nós temos novamente a média, né, é a mesma fórmula da média, só que calculada agora para os 9 valores restantes do conjunto. Por isso que eu dividi por 9. Pode ver que não entra aqui o valor 8 lá da cidade D. Tá? Portanto, o investimento básico que é solicitado aí é 16,8, que é exatamente a tal da média final do conjunto, ok? Tá aí. Aguardo você no próximo vídeo.